Bem, pessoal, então vamos iniciar o nosso módulo de internet com a definição do que seria a internet, né? Se vocês observarem aí no slide, nós temos duas definições e eu destaco para vocês em negrito informações importantes dessas definições. A primeira definição diz que internet é a maior ligação entre redes de computadores do mundo, ou seja, não é uma única rede. A internet não é uma rede só, são várias, é um conjunto de várias redes, né, interligadas entre si. E o segundo conceito fala justamente isso, é um conjunto de várias redes distintas, ligadas por roteadores e que utilizam um conjunto de protocolos TCP/IP para comunicação através de uma série de serviços. Vejam que nessa segunda definição eu destaquei para vocês aí três expressões importantes. Primeiro, já que a gente está falando que a internet é um conjunto de redes distintas, então essas redes elas precisam estar interligadas para que haja comunicação entre elas, né? E os equipamentos de rede utilizados para esse propósito são os roteadores. A gente já viu no módulo de redes o que seriam roteadores, né? Que são os equipamentos que, entre outras funções, permitem a comunicação entre as diversas redes. Ou seja, sempre que os computadores de uma rede querem transmitir informações para computadores em outra rede, o portão de saída dessas redes são os roteadores que vão fazer com que as informações possam trafegar entre as redes. Outra informação importante que nós temos aí é que a internet ela é baseada no protocolo TCP/IP ou no conjunto de protocolos TCP/IP. A gente já entrou em detalhes para falar do modelo de camadas, da pilha de protocolos, destacando as principais características de cada um desses protocolos que compõem aí o TCP/IP no módulo anterior. Mas enfim, protocolo base para que a internet seja viável, né, do ponto de vista lógico, é o TCP/IP, que é a linguagem, né, de comunicação padrão, independente das plataformas utilizadas nessas diversas redes. Observem que essa imagem aí embaixo ela mostra justamente as diversas redes, inclusive em continentes diferentes, se comunicando, formando essa grande rede, entre aspas, que é a internet, a maior ligação entre as diversas redes de computadores do mundo. Agora, e qual é o propósito da internet, né? Nós acessamos a internet para quê? Então, se vocês observarem nessa definição, nós temos aí o seguinte: a internet ela oferece a comunicação através de uma série de serviços. Então, quando nós acessamos a internet, digamos assim, nós acessamos a internet para usar um dos serviços que ela oferece. Por exemplo, para fazer uso do e-mail, seja para receber e-mails, seja para enviar e-mails, para navegar na internet, na web, para bater papo com outras pessoas, para baixar arquivos, enfim. Todas essas aplicações que a gente usa quando está na internet tem por trás um serviço que está relacionado, e a gente vai falar detalhadamente dos principais serviços que são usados na internet mais na frente nesse nosso módulo. Não só os serviços, digamos, mais antigos, mas os conceitos, tecnologias e serviços novos que são utilizados hoje em dia, que já de algum tempo para cá já começaram a ser trazidos em provas de concurso. Beleza, pessoal? Vamos para frente então. Do ponto de vista físico, como é que é estruturada a internet? Pessoal, a internet ela é estruturada fisicamente em backbones. Esse termo técnico já foi resposta e já esteve em alguns enunciados de provas de concurso. É importante que vocês conheçam o significado do termo backbone. Backbone significa espinha dorsal, é um termo genérico, né, para representar aí o conceito de backbone, mas na verdade ele é usado para definir uma estrutura que seria a estrutura principal, né, de uma ligação interredes, por onde os dados dos usuários trafegam. No caso, a gente está falando aí da estrutura principal da internet. Então, na hora que a gente diz que a internet ela é fisicamente estruturada em backbones, a gente está dizendo que existe aí uma estrutura, né, principal de interligação entre essas várias redes, por onde vai fluir o grande fluxo de dados da internet, e a gente dá o nome de backbone. Se vocês observarem aqui embaixo, nós temos uma imagem, né, do mapa do Brasil, e isso aqui representa, por exemplo, o backbone da Rede Nacional de Pesquisa, né, que é um dos backbones que existem no Brasil,
para o uso da internet. Esse é um backbone voltado para a área científica ou área acadêmica. E aqui a gente tem aqui vários pontos, né? Vocês estão vendo aqui linhas de cores diferentes, essas cores representam as velocidades. Nós não vamos entrar em detalhes agora sobre isso, mas é importante que vocês percebam, quando eu quis dizer espinha dorsal, é a estrutura, né? Você olha para esse mapa e você tem uma ideia de como é que vai fluir o tráfego, o grande fluxo de dados do tráfego relacionado à internet. Evidentemente que a internet não se resume a isso. Como eu falei, isso é a estrutura principal de um dos backbones que existem aqui no Brasil para o uso da internet. Beleza? Tá claro aí o conceito de backbone? Eu coloquei em negrito o termo espinha dorsal porque é comum essa associação de backbone com espinha dorsal. Eu já vi isso em algumas provas, por isso que eu destaquei para vocês esse termo espinha dorsal. Beleza, pessoal? Só para clarificar ainda mais esse conceito, imagine essa estrutura principal como sendo as rodovias federais, que vão interligar, né, as principais cidades no Brasil, vamos dizer assim, certo? Evidentemente que existem outras estradas, existem as estradas estaduais, né, que vão se comunicar com essas estradas federais, mas o fato é que a comunicação entre os principais centros dentro do Brasil são feitas pelas BR. É como se essas BRs formassem o backbone, né, das rodovias a nível de Brasil. Então, fazendo essa associação. Evidentemente que essas estradas estaduais que eu comentei com vocês é como se fossem outras redes que vão se comunicar com esses backbones para expandir aí o acesso à internet, já que a internet é essa rede mundial, né? Esse conjunto de várias redes distintas ligando o mundo todo. Beleza? Vamos para frente. Um outro termo técnico relacionado a esses conceitos iniciais do que seria a internet é o termo Internet 2. O que é que seria a Internet 2? É uma outra internet? Não, pessoal. Na verdade, a gente dá o nome de Internet 2 a um consórcio de várias universidades americanas e parceiros voltado para pesquisas avançadas em novos sistemas que transmitem dados em alta velocidade. Ou seja, é uma estrutura à parte, né? É uma versão não pública da internet, já que a internet é importante que se diga, eu esqueci de comentar com vocês no slide anterior, mas a internet é uma rede pública, o que significa dizer que não existe um dono, não existe uma empresa, um país, né, que seja responsável pela internet. A responsabilidade da internet ela vai do que diz respeito ao uso das aplicações, né, dos serviços, e isso para cada um dos países. Mas a internet como infraestrutura física, ela é pública. E essa Internet 2 é uma outra estrutura que foi desenvolvida aí por várias universidades americanas e parceiros comerciais para tratar de pesquisas avançadas, ou seja, é mais voltado para a área científica. Ok? Beleza? Então, seria esse o conceito de Internet 2. Vamos para frente. Bem, a gente já viu até o momento o que seria a internet, é uma definição genérica, uma definição mais completa, envolvendo aí a questão dos serviços, que é o grande propósito para quem utiliza a internet. Vimos o conceito de backbone, que é essa estrutura principal física por onde vai fluir o grande tráfego de dados da internet, né? E lembrando que esses backbones eles são vários, não existe um backbone apenas, certo? E agora a gente vai ver como se conectar à internet, como é que as conexões da internet ocorrem. Então, para se conectar à internet, cada usuário, seja ele um usuário doméstico ou então corporativo, ele deve se conectar à internet por meio de um intermediário, o intermediário que esteja ligado a ela. Esse intermediário, pessoal, é o que nós chamamos de provedor de acesso à internet, ok? Ou provedor de serviços de internet, representado pela sigla ISP. Eu acho que vocês que costumam utilizar a internet já devem ter percebido que para esse acesso ser realizado é necessário uma empresa que vai intermediar esse processo. A gente chama de provedor de acesso. É a empresa que vai fornecer o acesso à internet aos usuários. Muitas vezes, para alguns tipos de conexões, de serviços de conexões, esse provedor ele é transparente para o usuário. Mas o fato, né, que
é necessário esse provedor, esse intermediário, né, para que nós, usuários domésticos ou corporativos, possamos acessar a internet. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, você tem o usuário do lado de cá, a internet do lado de lá, e no meio você tem o provedor, que é esse intermediário, certo? Lembrando, pessoal, que é importante você não confundir o conceito de provedor, que é a empresa que fornece o acesso à internet, com servidor, que é um tipo de computador dentro do provedor, né? Os provedores eles possuem redes, né, de computadores com uma série de equipamentos que vão proporcionar que os usuários domésticos ou corporativos possam acessar o provedor e a partir dele chegarem à internet, e isso passa necessariamente pelo uso de servidores. Então, cuidado para não confundir aí o conceito de provedor com o conceito de servidor. Beleza? E quais são as formas de conexão com a internet? Existem diversas, né? Eu subdividi aqui para vocês essas formas de conexão com a internet em dois tipos: as conexões discadas e as conexões dedicadas. Hoje, as conexões dedicadas são as mais comuns. Há um tempo atrás, as mais comuns eram as discadas. Em cada uma dessas conexões, eu subdividi para vocês aqui os principais serviços, digamos assim. Então, nós temos, no caso da conexão discada, o dial-up, né, que é o serviço que faz uso da linha telefônica convencional, e o ISDN, ou RDSI, traduzindo para o português, que é um serviço que faz uso dessa tecnologia, que é a rede digital de serviços integrados. A partir do próximo slide, nós vamos entrar em detalhes para falar das principais características de cada uma dessas conexões. Mas, professor, hoje em dia quase ninguém mais usa ou acessa a internet usando esse modelo antigo, discado. E ainda assim é necessário nós estudarmos essas características, essas tecnologias ultrapassadas. Pessoal, ainda assim é importante vocês estudarem. Eventualmente, a gente vê questões de prova citando alguns conceitos ultrapassados, né? E é importante que vocês conheçam, vocês saibam, para poder acertar a questão, né? Vocês sabem que se vocês não revisarem, estudarem isso aí, vocês vão acabar esquecendo. E de repente, na prova que você vai fazer, vai cair justamente uma questão sobre isso, né, que aparentemente não deveria cair, já que a gente está tratando hoje de novas formas de conexão, de novos conceitos, mas eventualmente a gente vai ter ainda questões com essas tecnologias aí usadas na conexão discada, certo? Mais na frente nós vamos falar das tecnologias utilizadas para o acesso dedicado. Quando a gente fala em acesso dedicado, a gente está falando em acesso 24 horas. Né? Ligamos o computador e automaticamente já estamos na internet. Independente de eu utilizar ou não, o serviço vai estar à disposição de forma dedicada. Diferentemente do discado, que necessita que o usuário realize o procedimento para se conectar à internet, e isso é feito através das linhas telefônicas. Entraremos em detalhes daqui a pouco. Com relação às conexões dedicadas, nós vamos estar falando das tecnologias que envolvem aí as conexões via cabo, via rádio, redes celulares, né? Hoje em dia, com digamos assim, a geração 3G, passou-se, né, a usar com mais frequência as tecnologias das redes celulares ligadas à geração 3G, como opção também para conexão discada à internet. Então a gente vai estar vendo aí as tecnologias relacionadas a cada uma das gerações atuais e as que estão por vir. Agora, independente da conexão ser discada ou dedicada, independente de eu estar usando o dial-up ou ADSL, por exemplo, não esqueçam que é necessário o uso do provedor de acesso para viabilizar essa conexão. Ok? Mesmo que o uso do provedor seja transparente para o usuário. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes o usuário paga uma taxa só e já está incluso aí o provedor e o serviço, certo? E muitas vezes são separados. Você paga o provedor e paga o serviço, que vai depender do tipo de tecnologia que foi contratada. Beleza? Muito bem, então vamos entrar em detalhes para falar aí das tecnologias ligadas à conexão discada. Começando pela tecnologia ou pelo serviço dial-up. Dial-up, pessoal, é o nome normalmente que
aparece nas provas e que está associado à conexão de escada usando a linha telefônica convencional. Então, esse tipo de conexão, eu acho que muitos de vocês conhecem, o pessoal um pouco mais antigo que, né, já usa a internet há um bom tempo, muito provavelmente passou por essa fase de uso da linha telefônica para se conectar à internet, certo? Algumas pessoas mais novas talvez não. Por isso que é importante que vocês, principalmente quem nunca utilizou esse tipo de conexão, possa entender como é que a coisa funcionava. Então veja só, nas conexões usando o dial-up, dial-up era o nome de um programinha que nós tínhamos aí no Windows, a partir do Windows 98, na verdade a partir do Windows 95B, que foi uma versão que surgiu após a permissão, né, que a internet foi dada para ser explorada comercialmente, que aconteceu aí em meados de 95. Aí surgiu uma versão que a gente chamou de Windows 95B. Então, desde essa época, né, que o Windows incorporou um programinha chamado dial-up, por isso o nome dial-up aí para esse tipo de conexão. Então, a transferência de dados ocorre pela linha telefônica convencional, como eu já havia comentado, e quando você disca, né, para o provedor, né, para poder acessar a internet, você vai ocupar a linha durante o acesso e, consequentemente, pagar pulsos elétricos. Era assim que a coisa funcionava. Só que para que a linha telefônica se conectasse ao computador e você pudesse fazer essa descagem, era necessário no computador uma placa de fax modem, como essa que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, isso aqui é uma placa de fax modem, certo? Que os computadores precisavam ter para que você conectasse aqui o cabo RJ11, que era o cabo, né, que conectava a placa de fax modem de um lado, e do outro lado se conectava a linha telefônica para que você pudesse, usando o dial-up, que era o programinha que vinha com o Windows, poder discar para o provedor e passar a acessar a internet a partir daquela conexão. A velocidade máxima que era possível acessar a internet usando essa placa de fax modem era de 56 kilobits por segundo, ok, pessoal? Então não esqueça, lembre-se que para transformar em kilobytes por segundo, que é a unidade, né, que a gente está mais acostumado em função das capacidades de memória, né, dos tamanhos dos arquivos, a gente teria que dividir isso aí por 8. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente dividisse isso por 8, a velocidade máxima, né, que não era real, se você dividisse isso aí por 8, dava 7 kilobytes por segundo. Quer dizer, muito pouco, né, pessoal? A gente está acostumado aí à velocidade da ordem dos megabits por segundo. Beleza? Essas são as principais características da conexão de escada dial-up. Agora a gente vai estar falando aí da outra tecnologia associada, né, à conexão de escada, que é o ISDN, que traduzindo para o português é a Rede Digital de Serviços Integrados. Ou seja, é uma tecnologia ou um padrão de comunicação que permitia o envio de voz, vídeo e dados usando as redes de telefonia convencionais. Quer dizer, as redes de telefonia convencionais elas foram concebidas para, né, trafegar apenas voz. Com o advento da internet, aí passou-se a ser necessário, ao invés, além da voz, outros tipos de mídias, como vídeo e dados. E aí criou-se essa tecnologia ISDN, que passou a possibilitar, usando as redes de telefonia convencionais, o envio de voz, vídeo e dados, desde que em canais distintos. Então, para quem nunca utilizou esse tipo de tecnologia ou padrão de comunicação para conexão com a internet, essa tecnologia estava por trás de um serviço que foi oferecido pela Telemar, que hoje é a Oi, né, como DVI. Então, o DVI era o serviço que usava o ISDN para proporcionar o acesso à internet discado. E, para a época, essa tecnologia era muito melhor do que a convencional, porque as velocidades que até então eram de 56 kilobits por segundo, que eram as velocidades máximas das placas de fax modem, com o ISDN, essas velocidades conseguiam chegar até a 128 kilobits por segundo, ou seja, mais do que 2 vezes a velocidade que nós tínhamos nas placas de fax modem. E como é que isso era possível? Bem, com o ISDN, na hora que você adquiriu o serviço DVI, você passava a ter 2 linhas telefônicas. Essas linhas telefônicas eram digitais e essas linhas telefônicas representavam canais de comunicação. Cada uma dessas linhas ou canais de comunicação tinha uma velocidade de 64 kilobits por segundo. Certo? Então você tinha 2 canais de 64 que juntos representavam 128 kilobits. Cada um dos canais você poderia utilizar para transmitir um tipo de mídia diferente. Por exemplo, você poderia usar um dos canais para dados,
você poderia usar um outro canal para voz. O que é que significaria isso na prática? Você poderia usar uma das linhas para estar fazendo ligações ou atendendo ligações e a outra para o acesso à internet. Se por acaso a linha que você estava usando para fazer ligações ou receber ligações estivesse desocupada, você poderia unir as duas linhas, ter uma velocidade maior de 128 kbps e conseguir um acesso à internet com velocidades muito maiores. No lugar da placa de fax modem convencional, utilizava-se um equipamento chamado de modem ISDN, que era compatível com a tecnologia, certo? Pessoal, na época era importante dizer o seguinte, que o ISDN era considerado uma tecnologia de banda larga, porque esse conceito de banda larga vai mudando em função do avanço das tecnologias de conexão, né, com a internet. Na verdade, com o avanço das velocidades das conexões de acesso à internet. Então, na época, você tinha o discado e você tinha o ISDN. O ISDN, na oportunidade, era considerado uma tecnologia de banda larga. Hoje não é mais porque as velocidades mudaram, né? A gente tem velocidades muito maiores do que os 128 kbps. E o serviço DVI também se tornou obsoleto com o surgimento de outros serviços de acesso à internet de forma dedicada oferecidos pela Telemar, que hoje é a Oi. Certo? Beleza? Tá claro aí? Então, nós temos aí, observem nos slides, algumas expressões chaves aí em negrito para caracterizar bem as características do ISDN ou RDSI. Beleza? Então, vamos finalizar aqui essa nossa videoaula e daqui a pouco nós voltamos para darmos continuidade falando das tecnologias de conexão dedicada. Beleza? Então, até lá.